Olá, caro estudante, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa quarta teleaula da disciplina de História do Brasil, República 2. Vamos ao quadro para ver o tema da nossa aula de hoje, a democracia na nova república. Então, nessas quatro teleaulas, a gente estudou bastante sobre o período histórico da República no Brasil, partindo desde a proclamação da República com o golpe de 1889 até chegarmos à nossa República nos períodos mais recentes. Então, hoje a gente vai falar mais sobre o período posterior à reabertura política. Então, governo Sarney, governo Collor, impeachment do Collor, Itamar Franco, chegando até ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, espero que consiga debater esses temas que são tão importantes, tão caros para a nossa história, finalizando aí esse período da nossa República. É interessante essa aula porque a gente finaliza ela mais ou menos. A gente sabe que tem mais coisas acontecendo, já tiveram vários governos pós-eleição de impeachment da Dilma Rousseff, mas a gente sempre acaba fazendo um recorte. Posteriormente, essa disciplina vai sempre aumentando aí o seu escopo, o seu campo de discussão, por isso também que ela é bastante interessante. Vamos ao quadro? Eu sempre gosto de colocar as três partes em que a gente divide a nossa aula. Então, na primeira parte, eu vou falar sobre o processo de redemocratização do Brasil, ou seja, pós-diretas já, lá em 1985, e o governo José Sarney, que vai até a eleição ali do Collor. Na segunda parte da nossa aula, a desilusão, há uma esperança e uma desilusão com o período muito Collor, e a grande mudança, talvez quase uma revolução que a gente tem no Brasil com o Plano Real a partir de 1994. E na terceira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre os governos Lula, o 1 e 2, o governo Dilma, o 1 e o pedacinho do 2, e como que ficou o Brasil pós-impeachment, o acirramento entre o debate das esquerdas e das direitas, a questão do avanço reacionário no Brasil e como todo esse debate político foi feito. É interessante porque dá-se a impressão, quando a gente passa desse período pós-impeachment, de que algo novo está acontecendo. Talvez esse ato seja ali o ano de 2013. Por que 2013? A gente vai debater isso posteriormente na aula, mas em 2013 a gente teve as grandes manifestações que ocorreram de maneira popular, contra a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Um movimento que começou pequeno, começou especificamente com uma pauta extremamente liberal, progressista, que é a questão do passe livre, e que aos poucos esse movimento foi mudando de caráter. Era um movimento contra a gastança que estava sendo feita para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, para futuras Olimpíadas, e uma questão de cunho social, que era o passe livre. E conforme foi passando o tempo, os grupos mais à direita da política do Brasil conseguiram cooptar esses movimentos. Então, um movimento que acabou culminando com o impeachment da presidenta Dilma e com a ascensão dos reacionários, do bolsonarismo, a partir principalmente ali de 2000, da eleição de 2018 e 2019. Então, a gente percebe ali um movimento histórico bastante importante. É a tal da história do tempo presente. Nem sempre a história precisa ser a história de 50, 100 anos atrás. E aquela ideia, muitas vezes, ainda pouco debatida, do afastamento. Olha, o historiador não pode analisar o tempo presente, ele tem que ter um afastamento para poder olhar lá o século XIX, o século XVIII. E não é bem assim. A gente pode e deve, com as ferramentas que temos da história, analisar o tempo presente. E quando a gente fala de história da República 2, especificamente nos últimos 20, 30 anos, a gente está, de certa maneira, analisando a história do tempo presente. Então, eu espero que com essa aula você consiga debater, aprofundar os conceitos relativos a essa República Nova do Brasil, pós-1985, e entender um pouco melhor a nossa realidade nos dias atuais. O processo de redemocratização, o governo Sarney. Só para a gente retomar, você vai se lembrar que no governo Sarney é o início de um governo com uma certa frustração. Professor, que tipo de frustração? Em 1984, há um grande movimento pelas diretas já, para que o Brasil pudesse, pela primeira vez nos últimos 25 anos, ter uma eleição presidencial. Em 84, a última eleição tinha sido em 1960, então fazia 24 anos que não tínhamos eleições diretas para presidente. A emenda Dante de Oliveira, que é a emenda para a qual você poderia ter eleições diretas, é barrada no Congresso. Tem-se a eleição indireta. Nessa eleição indireta, o bate-chapa é entre Paulo Maluf, que era o candidato da Arena, o candidato da situação,
e Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, né, um político que infelizmente não tem uma trajetória muito interessante na nossa política. Interessante sim, feliz não, mas enfim, vamos focar no Tancredo. O Tancredo naquela época simbolizava essa luta pró-democracia, essa luta pós-ditadura militar. Ele era um dos fervorosos defensores das diretas já, junto com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, com Leonel Brizola, entre outros. O Tancredo vence a eleição dentro do Congresso. Então, no primeiro, tem uma certa compensação. Em que sentido? Apesar das diretas já não terem sido aprovadas, o candidato que era o favorito para ser o presidente, caso tivéssemos tido uma eleição direta, vence, que é o Tancredo Neves. Só que entre a eleição e a posse, o Tancredo falece. Ele tem um derrame e acaba morrendo. E quem assume é o Sarney. O Sarney era o vice do Tancredo, estava afiliado ao MDB, que era a oposição permitida naquela época, só que o histórico do Sarney é um histórico muito pró-Arena. Ele, durante toda a ditadura militar, ele foi um político da Arena, depois que ele mudou de lado. Então, no campo simbólico, o Sarney não era representação democrática. Ele é uma desconfiança, olha, quem que é esse cara que é novo do MDB, fala que defende a democracia, mas já foi do partido da direita, como que ele vai se posicionar? E apesar de todas as controvérsias, o governo Sarney consegue fazer aquilo que talvez seja o mais importante, que é a transição democrática. No governo Sarney nós temos sim uma transição democrática, né? Principalmente o grande símbolo dessa transição, a Constituição de 1988. Mas, tirando-se isso, você tem graves problemas no governo Sarney, principalmente ligados à economia. Vamos ao quadro. Então, o governo Sarney, a grande marca dele é a Constituição Cidadã, de 1988. Em 85, o Sarney, como uma das primeiras leis, legaliza as eleições diretas, garante voto para analfabetos. Hoje, o número de analfabetos no Brasil, não vou falar um dado preciso, mas ele é com certeza menor do que 3%. Porque no último censo de 2010 ele já estava menor do que 3%, tá? Analfabetos no Brasil na década de 80 beirava 20%. Então o fato de você adicionar os analfabetos para esse debate é algo bastante importante. Você tem legalização dos partidos políticos e do pluripartidarismo. Então você tem aí uma transição democrática nesses dois pontos. Mas o que era complicado no governo Sarney? A hiperinflação e o plano cruzado. Aliás, é uma série de planos econômicos, plano cruzado, cruzeiro, Bresser, era uma bagunça. Eu coloquei essa cédula de dinheiro aqui. Os mais antigos vão lembrar do que é isso, os mais jovens depois pesquisem no Google, que é a nota de 100 mil cruzeiros com a infame foto do JK aqui. Repara o seguinte, 100 mil cruzeiros. Hoje eu nem consigo imaginar, nem dá para conceber uma nota de 100 mil reais. A nossa nota maior é de 200 reais. 100 mil cruzeiros. E percebam que aqui no meio, vou até apagar o resto que eu fiz aqui, tem um carimbo. Olha aqui, ó, Banco Central do Brasil, 100 cruzados. A inflação era tão alta, tão absurda, que essa nomenclatura hiperinflação, ela não é exagerada. O preço das coisas subia durante o dia. Para você ter uma ideia, a gente fala de uma inflação hoje anual, oficialmente está lá por volta de 7%, pelo menos nos últimos 5, 6 anos. A gente sabe que no nosso bolso, quando a gente vai no posto de gasolina, quando a gente vai no mercado, a gente sente essa inflação maior. Então vamos ali arredondar, chutando alto, 10%. Ao ano, né, a média lá que eles fazem do GPM, do IPCA, dá lá 10% ao ano. Imagine uma inflação no auge ali do período da hiperinflação do plano cruzado do governo Sarney de 80%. Nossa, professor, 8 vezes maior? Mas é pior, porque era 80% ao mês, não 80% ao ano, ao mês. Então o preço da mercadoria subia durante o dia. Eu tenho clara essa memória da minha mãe acordar de manhã bem cedo, falou, Júlio, corre lá no mercado comprar leite e pão, porque 10 horas sobe. O preço era de manhã um dia, cedinho era um preço, 10 da manhã subia de novo, meio-dia, 3, 4, 5 e assim por diante. Você tem vários vídeos na internet daqueles etiquetadores. Então as pessoas estavam no mercado e estavam escutando o etiquetador trocando o preço das mercadorias, porque tinha o preço nominal em cada produto. E você tinha uma regra, segundo o Procon daquela época, nem lembro se o Procon existia nesse período, acho que ele está sendo criado. Se você pegasse a mercadoria antes da remarcação, você pagava o preço antigo. Se o etiquetador já tivesse passado, você pagava
o preço novo. Então, são coisinhas, são detalhes que se você converse com um jovem hoje, ele não tem a mínima noção do que é isso, do que é hiperinflação, do que é o dia a dia. Agora, você imagine, eu estou dando um exemplo simples, imagine para negociar um carro, para negociar uma casa, um apartamento. Tinha-se uma discussão muito grande no Brasil naquela época de dolarificar a nossa economia, ou seja, transformar tudo em dólar. Porque quando a gente ia comprar um carro, quando você ia alugar uma casa, comprar um apartamento, o preço negociado era em dólar, porque a gente não tinha noção desse preço em reais. Aliás, na época não era real, era os cruzeiros. Então, o que se fazia? Como essa inflação era muito alta, segundo aquela nota de dinheiro, 100 mil cruzeiros. Você ia fazer uma conta, nem tinha os zeros na calculadora. Então, o que eles faziam? Cortavam os últimos 3 zeros e remarcavam o dinheiro. Então, 100 mil cruzeiros, cortavam os últimos 3 zeros, viravam 100 cruzados. Só que a inflação começava a crescer de novo. Então, a gente teve nessa época cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo. Foi uma bagunça até chegarmos lá à unidade real de valor, que depois acabou virando o real, que é o dinheiro que existe hoje. Então, é uma bagunça. Essa questão econômica, essa hiperinflação corroía, você não tinha pagamento parcelado, você não tinha nada disso, porque tudo era muito complicado. Então essa inflação que desestruturava toda a nossa economia e que fazia com que os ricos ganhassem dinheiro, os pobres ficassem cada vez mais pobres, era uma grande chaga desse período econômico, uma grande chaga do governo Sarney. Mas como historiadores, vamos pensar em perspectiva. Isso era incompetência só do Sarney de 85 a 90? Não. Isso é uma herança do período que já vem do final da ditadura militar, da incompetência já daquele período. Até 1973, 74, quando você tem a crise do petróleo, quando você tem algumas mudanças na economia internacional, o milagre ainda estava, o chamado milagre econômico ainda estava funcionando. Do meados da década de 70 para frente, a economia do Brasil começa a entrar numa decadência. Essa decadência não foi só no governo Sarney, ela vem já do final da ditadura, principalmente a partir do governo Figueiredo, e ela explode aí no governo Sarney. Voltando ao quadro. Então, características do governo Sarney, a ideia da inflação galopante e da hiperinflação são termos usados naquela época. O desemprego muito grande, o desemprego no Brasil naquela época era superior a 20%. Uma falta muito grande de investimentos. O governo brasileiro, o Estado brasileiro estava quebrado, ele não tinha condição de fazer investimentos. Você tinha ali uma política muito conturbada no sentido de vir investimentos estrangeiros para o Brasil, um sucateamento muito grande do Estado, e no finalzinho do governo Sarney é decretada a moratória. O que é a moratória? A moratória é o famoso devo, não nego, pago quando puder. O governo brasileiro tinha altas dívidas externas, principalmente com o Fundo Monetário Internacional, e o governo brasileiro decreta que reconhece as dívidas, mas que não vai fazer o pagamento. Então, o final do governo Sarney, se por um lado tem um avanço democrático, tem a promulgação da Constituição de 1988, que é uma Constituição muito avançada para a época, uma Constituição que já falava dos direitos dos menos favorecidos, já falava sobre demarcação de terras indígenas, uma Constituição que vinha, né, ao encontro daquele período histórico tão conturbado, tão violento que era o período da ditadura militar. Mas, nesse lado econômico, o governo estava muito mal. Então, o final do governo Sarney era uma época meio de desesperança, né? Olha, conquistamos a democracia que durante quase 30 anos não a tínhamos. Mas e agora? Como que vai ser o levante? Como que vai ser a governança dos próximos presidentes? E aquela ideia de uma solução fácil. Vários governantes tentavam, né, inventar soluções mirabolantes, mas não é assim que funciona. Só um plano estruturado que foi possível. Vamos ao quadro novamente. Aqui eu coloco uma citação do Thomas Skidmore sobre esse período. O Thomas Skidmore é um dos grandes brasilianistas do Brasil. Ele tem 2 livros, né? Brasil de Castelo a Tancredo, de 64 a 85. E ele tem um outro livro também, que é Brasil, Vargas até o período militar, que também é bastante importante. Olha só o que ele vai nos dizer. O governo Sarney gozava de outra vantagem gerada pela atmosfera política. Havia o consenso do qual nem a extrema esquerda nem a extrema direita discordavam, de que o Brasil precisava continuar a sua transição para a democracia. Então, até a extrema esquerda, a extrema direita, todos os componentes políticos falavam sobre essa transição democrática. Aliás, todos os setores sociais estavam interessados em como fazer suas reivindicações através do processo democrático.
Não se tinha questionamentos de que a democracia era o caminho correto que o país deveria seguir naquele momento. Não havia questionamento sobre o trânsito democrático que o Brasil deveria percorrer. As questões estavam mais envolvidas em como resolver esse grande problema econômico. Pelo menos esse avanço teve. Depois de 20 e tantos anos de ditadura militar, havia um consenso de que aquele regime, aquele governo não servia mais e que era necessário fazer a transição democrática. Mas o grande desafio permanecia. Como resolver essa grave crise econômica? E é isso que a gente vai ver ressaltar aos olhos no governo Sarney, mas esse vai ser um longo processo do governo Collor e só vai ser resolvido posteriormente no governo Itamar Franco. Processo de redemocratizações às eleições de 1989. Sarney governou então 85, 6, 7, 8 e 9, 5 anos. É o último presidente a governar 5 anos. Os presidentes eleitos a partir de 89 caíam na nova legislatura de governar 4 anos. Naquela época, governo de 4 anos sem direito à reeleição. O panorama político do Brasil daquela época era extremamente complexo de ser lido, de ser interpretado. Em que sentido? Ninguém sabia ao certo como que os brasileiros iam se comportar numa eleição majoritária. Durante a ditadura, você tinha algumas eleições. Você tinha eleição para prefeito em algumas cidades, você tinha eleição para governador, você tinha eleição legislativas. Mas essas eleições, elas não eram totalmente abertas, né? Um governador, um prefeito, um deputado, um senador que vencesse as eleições e que fosse radicalmente contra o governo, que tivesse posições muito extremadas, ele era retirado do governo. Então você tinha uma democracia cerceada, era uma aparência democrática. E para presidente, as eleições majoritárias não existiam, eram feitas dentro da esfera militar. Então, de 1960, a última eleição que vence Jânio Quadros, até 89, você tem um hiato aí de praticamente 30 anos sem uma eleição presidencial. Então não se sabia ao certo como essa eleição ia acontecer. Havia naquele momento vários candidatos políticos famosos, grandes caciques políticos do Brasil. Então, para relembrar alguns, a gente pôs Ulisses Guimarães, que foi o deputado que conduziu os trabalhos da Constituição de 1988, que era um dos grandes favoritos a vencer aquela eleição. Você tinha políticos famosos de vários estados, como Orestes Quércia, como Luiz Antônio Fiore Filho, como Mário Covas, Leonel Brizola, Paulo Maluf. Você tinha vários candidatos de vários aspectos políticos. E você tinha dois candidatos que eram, assim, meio que azarões colocados naquele período. Vamos ao quadro, vou mostrar quais eram os azarões. O primeiro, o candidato Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Como profissional da história, eu acho muito interessante essa análise das imagens. Eu peguei duas revistas, a Veja e Isto É. Hoje a Veja ainda é muito famosa, Isto É nem tanto, e de muitas manifestações na época. Repare o seguinte, aqui tem uma figura representando o herói, né? Olha, esse olhar altivo, o nariz levantado, né? A espada aqui na mão. E o Collor aqui do lado, meio que com esse olhar altivo, esse olhar meio para cima, meio esperançoso, parece assim o posicionamento que alguns políticos têm até hoje. E qual que é a manchete? Collor de Mello, o caçador de Marajás. Na época, quem que eles diziam que eram os Marajás? Os Marajás seriam grandes funcionários públicos, não funcionários concursados de carreira, esse funcionário que está na ponta, que muitas vezes é mal reconhecido e pouco remunerado. Mas seria aquele cara que era colocado a dedo pelo governante, que era um cargo comissionado, que era o cargo de confiança e que, segundo o jargão da época, eram os caras que sugavam aí o dinheiro do governo. Esse nome Marajá ainda não é utilizado, mas a gente sabe que ainda tem alguns cargos comissionados que, infelizmente, recebem muito e trabalham pouco. Essa ainda é uma questão para a gente se debater no Brasil. Por quê? Você tem esse tipo de cargo comissionado e dá essa impressão que todo funcionário público é assim. As pessoas pensam que o profissional que é funcionário público de uma escola, da polícia, de um posto de saúde, que é um cara que recebe milhões. E não é assim. Essa galera que está na ponta acaba sofrendo com esse nome do Marajá. Mas o Marajá na década de 90 era muito forte. Voltando ao quadro. Então você tem ali o Collor de Mello, com toda essa imagem bonitona dele, e do outro lado, o Luiz Inácio Lula da Silva, que viria a ser o presidente Lula, né? E lógico, olha o que está escrito aqui, ó, como é duro ser esquerda. Porque no Brasil dessa época, ainda havia, de uma maneira muito forte, esse ranço sobre a esquerda, sobre os comunistas, diziam que o Lula ia acabar com a propriedade privada no Brasil, alguns exageros. Reparem a foto.
Olha a diferença da foto do Collor, que está na revista, e a diferença da imagem do Lula, né? Ó, ele tá aqui todo gesticulado, então a foto tá até meio tremida, dá para perceber que ele tá suado, barba mal feita, cabelo mal feito, um papel meio esquisito aqui na mão, a roupa meio amarrotada. Ou seja, o estereótipo, a aparência, não passa nenhuma credibilidade, né? Muitas vezes essa aparência, ainda mais em política, faz muita diferença. O Lula ainda representava uma certa oposição à ditadura. Ele era um líder sindical, né, famoso desde da década de 70 pelas grandes greves do ABC. Então era uma figura que estava em ascensão. Ele não tinha ainda o peso político no Leonel Brizola, por exemplo, que era um candidato que aparentemente seria favorito. O Collor era de um partido minúsculo, PRN, e que, por várias questões, Collor era muito inteligente, fazia muito uso do marketing de campanha, ele pescou algo muito rápido, que era a ideia da propaganda da aparência. Então ele fazia Cooper pelas manhãs, e aquilo era televisionado, ele andava de avião, de jatinho, quebrava a barreira do som, e ele transmitia aquela imagem do novo. O Brasil não quer mais esses mesmos caras governando, a gente quer algo diferente. Então o Collor consegue capitanear tudo isso. E esses dois candidatos, né, vão ao segundo turno das eleições. Todos os caciques políticos que eu citei anteriormente são derrotados e fica Lula contra Collor no segundo turno, e o Collor acaba vencendo, principalmente por conta de um célebre debate na Rede Globo, na qual o Collor, né, muito mais estudado, muito mais retórico, falava muito bem, acaba se saindo muito melhor do que o candidato Lula naquele momento. Só que o Collor, tem até vários aspectos políticos, ele é comparado ao Jânio Quadros. O Jânio Quadros, na época dele, tinha também esse aspecto. O político que era novo, né, o político que era de um partido pequeno e que sabia muito bem usar as estratégias que na época nem eram chamadas de marketing, nos anos 90 já, mas que não tinha um plano estruturado de governo. O Collor é mais ou menos do mesmo jeito. Ele não tinha um plano estruturado de governo, ele passa alguns anos meio que à deriva, criando algumas estratégias que geraram muitas polêmicas. Vamos ao quadro. Então, a luta dos estereótipos, né? As raízes socialistas do Lula assustavam, origem humilde pautada no sindicalismo, e proposta de governo um pouco radical demais para a época. Falava-se muito de reforma agrária, por exemplo, o que desagradava as elites do Brasil. E o Collor, uma surpresa, um marketing de campanha muito grande, a ideia do caçador de Marajás e a falta de um lastro político mais forte. Então, numa eleição inesperada, o Collor, que era um candidato tido como um azarão, acaba vencendo. Então havia uma esperança, né, de que esse candidato pudesse fazer um governo melhor, mas ano após ano, mês após mês, percebe-se que ele está à deriva. Ele colocava algumas medidas de austeridade que não faziam muito sentido, e algumas ações dele, como o famoso confisco da poupança, acabaram tirando totalmente a credibilidade do seu governo. E um país que ficou 21 anos mergulhado na ditadura e que recente tinha eleito um presidente, vai passar por um processo de impeachment que era uma novidade para as pessoas naquele período. Governo Collor, austeridade econômica e corrupção. Tinha corrupção, professor, antes dessa nova república, na época da ditadura militar? Sem dúvida. A questão é que, como você tinha um cerceamento das liberdades, não havia tantas investigações. E as investigações no período Collor já eram um pouco mais abertas. Eu fico imaginando, quero que você perceba isso também, como que as coisas eram recentes. Estamos ali falando de 1991, 92, o impeachment do Collor é em 92. 4 anos antes, em 88, estava sendo promulgada a Constituição que garantiria aquele sistema eleitoral. 5, 6 anos antes, o Brasil nem tinha democracia ainda, estava tendo a luta pelas diretas já. Então é uma democracia que começa sendo atacada. É uma democracia que ainda não tinha suas instituições solidificadas e que está sendo questionada a todo momento. Então é um período em que aqueles que tinham questionamentos à democracia e questionamentos à república começam a olhar com maus olhos, né? Falando, olha, pelo menos lá na ditadura não era tão bagunçado assim. Então você tinha ainda esse ranço, né, pela democracia que felizmente depois acabou sendo consumado. Voltando ao quadro, consumado no sentido de acabado, tá, gente? O governo Collor, então, começa com algumas medidas bastante polêmicas, entre elas o confisco da poupança e dos investimentos. Professor, como que aconteceu isso? Eu não sou especialista em economia, a gente pode ler, posso até indicar artigos para vocês sobre esse sentido, mas esse confisco da poupança começa mais ou menos assim.
Como a inflação era muito alta, lembre-se que eu falei, a inflação de 80% ao ano, era muito comum que pessoas que tinham algum dinheiro, algum capital de giro, que deixassem esse dinheiro na poupança. Por quê? O dinheiro da poupança era corrigido. A correção não era igual à inflação, mas ela era muito melhor do que qualquer investimento que existisse no Brasil naquele período. Então as pessoas muitas vezes pegavam seu dinheiro, colocavam na poupança. Se a inflação dava 80%, a poupança dava quase isso, 70 e poucos por cento, e o dinheiro ia corrigindo. Então você tinha um grande número de dinheiro no Brasil parado nesse investimento, na caderneta de poupança. Hoje em dia poucas pessoas investem em poupança, você tem outros tipos de investimento, mas na época era a poupança que tinha essa força. Tinha gente inclusive que vendia carro, vendia terreno, vendia apartamento, casa, colocava o dinheiro na poupança e esse dinheiro ia trabalhando para a pessoa, esse dinheiro ia rendendo tudo que não se rendia. Percebendo essa estratégia, o que o governo Collor fez? Bloqueou o dinheiro que as pessoas tinham na poupança, limitou o saque que as pessoas tinham uma certa quantia de dinheiro por mês e esse dinheiro iria ser devolvido posteriormente. A gente sabe que essa devolução foi traumática, teve gente que entrou na justiça, esperou 20, 30 anos, muitos morreram sem ver a cor desse dinheiro novamente. Imagine a insanidade que era isso. O governo proibir você de tirar o seu dinheiro que está depositado no investimento numa caderneta de poupança. Foi algo muito complicado. Então, aquela esperança que as pessoas tinham no governo Collor, aquela ideia de que o Collor seria melhor, que ele não representava o retrocesso da ditadura militar ou aquela época de uma política econômica, que ele representava o novo enquanto o Sarney, por exemplo, representava o velho, tudo isso começou a ruir com essa questão do confisco das poupanças, da recessão extrema, do medo que as pessoas tinham do governo. Junte-se a isso suspeitas de corrupção no governo Collor e deu-se aí o campo perfeito para o impeachment. Vamos ao quadro. Então, há uma recessão extrema, recessão quando a economia anda para trás, críticas intensas, denúncias de corrupção pela via do Paulo César Farias, que era o marqueteiro da campanha do Collor de Mello, o movimento popular dos caras pintadas, que ainda é um resquício do movimento lá das diretas já, e o processo de impeachment aprovado em 1992. O que era esse processo do Caixa 2? A coisa foi tão complicada que até o irmão do Fernando Collor, chamado Pedro Collor, acabou ajudando nas denúncias contra o próprio irmão. Parece uma coisa pequena, um detalhe, uma tecnicalidade, mas o contexto político também foi muito forte. Segundo as denúncias, tinha havido uma sobra de caixa, o chamado Caixa 2, da campanha do governo Collor para a eleição lá de 1989, para começar o governo em 90. E com esse resto de campanha, o Collor teria reformado a casa dele, na Brasília, a famosa casa da Dinda, e comprado um automóvel, uma Elba 1991. Não era nem um carro novo, nem um carro de luxo, era um carro usado. Isso foi o que se conseguiu comprovar para início do processo de impeachment. É lógico que você tinha outras circunstâncias, mas grave isso. Sempre uma crise política e econômica andam juntos. Se a economia fosse tudo bem, se não tivesse tido o confisco da poupança, se não tivesse inflação, recessão extrema, eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente o governo Collor deveria ter corrido numa tranquilidade. Como você tinha esse governo tão complexo, você tinha essa estrutura tão complicada, você tinha já um questionamento público, um questionamento desse governo, essas questões são colocadas mais à frente. Então o Collor ganha a eleição em 89, ele governa 90, 91, 92, o governo dele já estava ali bem avançado, né? O Itamar Franco vai governar 1 ano e meio, bem dizer, final de 92 e 93 pré-eleição e até um período de 94. Então o governo do Collor foi um governo até longo, não foi tão curto quanto o governo da Dilma, mas totalmente desastroso, e tem-se então aí esse processo de impeachment e o Collor é cassado, além de perder o governo, ele tem os direitos políticos suspensos por 8 anos. Coisas que acontecem no Brasil. Esse político conseguiu voltar à cena política do Brasil, foi eleito várias vezes depois como senador da República, defendendo nos seus discursos a corrupção. Olha só que contradição, que coisa mais estranha. Mas a política do Brasil realmente é bastante complexa. Voltando ao quadro. Agora uma citação de um outro estudioso, do David Maciel, o governo Collor e o neoliberalismo no Brasil. Tem uma análise em outro viés. Olha só o que ele vai nos dizer. O descontentamento popular, e mesmo de diversas frações burguesas, manifestou vigorosamente já a partir de 91, levando o governo a um processo progressivo de deslegitimação e perda da direção política.
o esgotamento do tempo messiânico, então aquela ideia de que o Collor era o salvador da pátria, obrigou o governo à inglória tarefa de buscar apoio entre as forças políticas, ainda mais o balcão de negociações fisiológicas com diversos partidos. Nesse período, de 1990 a 91, está se formando o que um grande, ele não é historiador, ele é cientista político, mas uma figura de destaque no Brasil, que é o Sérgio Abranches, vai chamar de presidencialismo de coalizão. O que seria isso, em grosso modo? O Brasil tem um sistema presidencialista, mas esse presidente, ele tem um governo muito sufocado por conta do pluripartidarismo e da maneira como o Congresso é organizado. Por mais famoso, por mais acachapante que seja a vitória de qualquer candidato político no Brasil, ele precisa da maioria na Câmara dos Deputados para poder governar. O Senado tem a sua influência, tem a sua importância, mas o Senado muitas vezes não tem força para barrar uma lei, para barrar uma proposta que seja aprovada na Câmara dos Deputados com uma força muito grande. Então, na verdade, o presidente ele tem que fazer vários acordos políticos, cedendo cargos no governo, cedendo emendas parlamentares, cedendo verbas, para conseguir governar. Isso já começou no governo Collor e vem aumentando durante muito tempo. Alguns chamam isso, inclusive, de um parlamentarismo escuso no Brasil, um parlamentarismo mais brando, porque a figura do presidente da Câmara dos Deputados e da força dos deputados é muito grande no Brasil, né? Talvez não chega oficialmente a ser maior que a do presidente da República, mas rivaliza em alguns sentidos. Collor sofre impeachment entre o governo Itamar Franco. O governo Itamar Franco foi um governo surpreendente. Em que sentido? Não se esperava muito do Itamar Franco. Ele era uma figura conhecida no Brasil, mas não tão famosa a ponto de ser comparado com Ulisses Guimarães, por exemplo. Só que o Itamar consegue fazer uma transição e propor um modelo econômico muito mais vantajoso do que aquelas aventuras mirabolantes que vinham de confisco da poupança, o plano Bresser, plano Cruzado, Cruzeiro, dos anos anteriores. Ele monta uma equipe econômica muito competente, liderada pelo Fernando Henrique Cardoso, né, que viria a ser posteriormente presidente, e eles criam a base do que seria o Plano Real. O Plano Real não era uma mudança do dia para a noite, foi criada uma unidade real de valor, equiparou-se com o dólar, depois o dinheiro do Brasil foi convertido nisso, uma série de outras medidas ligadas à bolsa, a câmbio, foram feitas para que a estabilidade econômica reacontecesse. Tanto que quando o Plano Real lançado em 1º de maio de 94, ninguém acreditaria que esse plano sobreviveria durante tanto tempo e acabaria com aquela hiperinflação no Brasil. Tanto é verdade que o arquiteto desse Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, foi eleito depois presidente 2 vezes. Itamar Franco não só terminou seu governo com uma popularidade muito grande, afastado daqueles casos de corrupção que eram comuns no Brasil nos outros anos, e elegeu o seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso, que vai governar depois de 1995 a 99, invadindo até ali o ano de 2002 como presidente. Fernando Henrique Cardoso, inclusive, o primeiro presidente reeleito. Voltando ao quadro, essa é uma imagem muito interessante e que marca aí o governo Itamar Franco, que é o presidente Itamar Franco montado no seu Fusquinha. Perceba o seguinte, o olhar dele aqui, né, apesar da idade, é um olhar de criança, né? Ele está montando no Fusca. O que tem a ver Fusca, Volkswagen e governo naquela época? O governo Itamar Franco tentou uma série de medidas no sentido de alavancar, de melhorar a economia do Brasil. Uma dessas medidas foi pedir à Volkswagen que voltasse a fabricar o Fusca. Qual que era a ideia? Fazer um carro popular, um carro mais barato, acessível para a população e que desse ali um incentivo, um ânimo naqueles anos tão complicados. A fabricação do Fusca já tinha sido encerrada no Brasil em 1986, mas lógico que a Volkswagen ainda tinha os parques industriais, expertise para fazer o carro, e ele foi relançado em 1994. O Fusca Itamar, como é conhecido pelos colecionadores, tem a versão 94, 95 e 96, depois ele foi novamente descontinuado. Serviu para ser uma febre muito grande nos colecionadores, teve uma venda interessante, mas nada perto dos carros que eram mais populares na época, como o Gol, como o Uno e como o Escort. Então é um governo tentando interferir no meio econômico, interferindo na política, inclusive, para melhorar a economia do Brasil. Mas a grande marca do governo Itamar não é a volta da fabricação do Fusca, é sim o Plano Real. A década perdida. Vamos para a nossa primeira situação problema. Nos anos de 1980,
Costumava-se dizer que o Brasil teve a década perdida, a década de 80. Como responder a esse breve questionamento sem reproduzir simplismos e reiterar interpretações maniqueístas? Maniqueísta é aquilo que só vê certo e errado, né? Como sintetizar didaticamente um balanço dos processos que estamos tratando? A década de 80 tem essa pecha de década perdida porque é um período de crise econômica avassaladora. É a época da hiperinflação, é a época que dá essa impressão que o Brasil estava patinando, não caminhava. De 1950 até 80 aproximadamente, a economia do Brasil não foi assim excepcional, mas ela foi razoavelmente bem. Crescimento econômico sustentável, desenvolvimento da indústria, talvez faltou um desenvolvimento da indústria nacional, você tinha muitas multinacionais colocadas no Brasil, mas a economia caminhava. Pós-1980 tem essa ideia da década perdida. Quando a gente fala sobre isso, a gente tenta deixar um pouco de lado o viés econômico e olhar para outras situações, principalmente ligadas à redemocratização. Voltando ao quadro, no Problematizando, a expressão década perdida teria sido criada pelos economistas e derivaria do baixo crescimento econômico do país da época, a recessão muito forte. As crises econômicas, os problemas fruto da crescente desigualdade social e a descoberta do vírus HIV contribuíram para a construção do imaginário social de que se tratava de uma década de sucessivas decepções. Então, decepção com o fim com as diretas já que não foram aprovadas, decepção com a morte do Tancredo Neves, decepção com o governo Sarney. E essas decepções não são só políticas, né? Você pode colocar o vírus HIV, então muitas pessoas morrendo por conta desse vírus. Inclusive artistas famosos no Brasil naquela época que são contaminados, até mesmo no campo esportivo, né? As seleções brasileiras de 82, 86, principalmente 82, muito famosa por mostrar um futebol muito bonito, mas perderam as Copas do Mundo. Então você tem vários aspectos na política, na economia, na cultura brasileira que levavam ali a um certo desânimo, um certo descrédito, e por isso essa ideia da década de 80 como década perdida. Mas a gente pode e deve combater essa expressão, essa denotação tão pejorativa. E como fazemos isso? Vamos ao quadro para ver um pouco melhor. Resolvendo. Apesar de todos os problemas, foi justamente nos anos 80 que se consolidou a transição para o regime democrático, com a normalização das instituições, revitalização da política e, sobretudo, desenvolvimento da sociedade civil. Se a economia não ia tão bem nesse período, você tem outros aspectos importantes. E dois que eu ressalto que são fundamentais. Você tem a recondução para a democracia e a promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Esses dois pontos são sepulcrais, são fundamentais para que a gente entenda a importância desse período. Se a economia não foi bem, paciência, mas é na década de 80 que você cria as bases, cria estruturas para que a democracia no Brasil, para que a República do Brasil seja mais estruturada atualmente. Você tem instituições de credibilidade, como o Ministério Público, instituições que funcionam e que fazem com que a República do Brasil seja uma república ainda jovem, né, se comparada à de outros países, mas que caminha para a consolidação da nossa democracia. Isso é fundamental e isso é fruto do que veio nos anos